Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcos e Vandrilha. E o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma de você ler a Bíblia Sagrada. Pois bem, muitas pessoas leem Gênesis capítulo 3, por exemplo, e enxergam apenas a queda, o pecado, a desobediência, mas o que poucas pessoas enxergam de verdade é que em meio ao caos, Deus já estava anunciando Jesus. Sim, Jesus, pois ele não aparece apenas no Novo Testamento, mas desde o primeiro versículo da Bíblia Sagrada. No primeiro versículo, por exemplo, diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. No texto original, a palavra que se refere a Deus é Elohim. É uma palavra usada no plural, e isso aponta para a Santíssima Trindade, e nós sabemos que Jesus faz parte da Santíssima Trindade. Pois bem, Jesus é o alfa, o ômega, é o princípio, é o fim, mas o texto que nós vamos focar hoje mesmo é em Gênesis capítulo 3. Se você entender isso, nunca mais você vai ler a Bíblia da mesma maneira. Pois bem, Gênesis capítulo 3, nós passamos a ver a queda, nós passamos a ver que a serpente engana a mulher, o homem desobedece e o pecado entra no mundo. Com isso, aparece o que? O erro, a culpa, o medo, a vergonha e, consequentemente, o relacionamento entre Deus e o homem é rompido. E humanamente falando, seria o fim da história entre Deus e o homem. Humanamente falando, não tinha mais saída. Porém, tem uma frase muito forte que eu quero que você guarde aí no seu coração. Deus não reage com desespero, diferentemente de maioria de nós, mas ele responde com promessa. É isso mesmo. É aqui que entra o extraordinário, o primeiro anúncio do Evangelho. No versículo 15, a Bíblia diz que Deus declara para a serpente: porém inimizade entre tu e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, ou entre a sua descendência e a descendência dela. Esta te pisarás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, esse é conhecido como o primeiro versículo que anuncia o Evangelho. Aqui Deus está prometendo que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Isso é linguagem de vitória definitiva. A serpente feriria o calcanhar e se aponta para o sofrimento. Porém, um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente se aponta para a derrota final do mal. E quem seria esse descendente? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo no centro de tudo. Então perceba algo muito profundo aqui. Antes mesmo de existir a lei, antes de existir Israel e antes de existir o templo, já havia uma promessa de redenção, já existia uma promessa de redenção. E essa narrativa tem um centro, o centro é Jesus Cristo. Pois bem, isso significa que desde o início Deus já tinha um plano, então a cruz não é improviso, faz parte do propósito eterno. Outra coisa poderosa que passamos a perceber aqui é que a Bíblia diz que Adão e Eva se vestem de folhas. Porém, no versículo 21, a Bíblia chega a nos dizer que Deus faz roupas de peles para vestir Adão e Eva. Se houve roupas de peles, significa que houve morte de animal. Isso aponta para a substituição, onde um inocente morre para cobrir a culpa do culpado. Isso é a sombra do que Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós, onde ele é o cordeiro que cobre a nossa vergonha. E agora que nós entendemos tudo isso, o que significa para nós hoje? Significa que o nosso pecado não pegou Deus de surpresa. Então lembre-se, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o ontem, o hoje e o eternamente. Segundo, isso significa que a queda não foi suficiente para cancelar os planos de Deus nas nossas vidas. Então,
o plano de Deus ainda está de pé. E terceiro, isso significa que a redenção já fazia parte dos planos de Deus, mesmo antes da falha. É isso mesmo. A redenção já fazia parte dos planos de Deus. E talvez hoje você esteja exatamente vivendo Gênesis capítulo 3, um período onde a culpa, aonde o medo, aonde o erro, aonde a vergonha tem falado muito mais alto na tua vida. Mas a boa notícia é que há uma promessa muito maior do que a tua falha. Eu quero te falar que a cruz já existia mesmo antes da queda terminar. A cruz foi anunciada antes da queda terminar. Isso revela exatamente o coração de Deus, pois o coração de Deus não condena, ele redime. Ele está te dando oportunidade todos os dias. Você já parou para pensar? Todos os dias Deus está nos dando uma nova oportunidade, uma oportunidade de nós o quê? Viver um tempo de arrependimento. E arrependimento nada mais é do que mudança de caminho, mudar a nossa rota. Você já parou para pensar isso? Lembre de algo muito profundo nesta mensagem. Há uma promessa que é muito maior do que toda queda, do que o erro, do que o pecado, do que tudo que você está vivendo. A redenção é muito maior. A partir do momento que você entende que a Bíblia inteira ela aponta para Jesus Cristo, você amadurece. Você deixa de ler a Bíblia apenas procurando regras, mas você encontra redenção. Então Gênesis 3 não é apenas sobre queda, sobre o pecado, sobre desobediência, mas sim é sobre esperança, é sobre promessa. Então, a partir de agora, quando você for ler a Bíblia, lembre-se, Cristo no centro da história. E se o que você aprendeu hoje te ajudou realmente a entender a Bíblia de forma mais profunda, compartilha esse vídeo, deixa o teu like, se fez sentido para você, faz um comentário. E toda semana teremos um novo vídeo aqui. E aqui nesse canal nós aprendemos a Bíblia de forma profunda, com clareza e Cristo no centro da história. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau, tchau.